Shalom, meus queridos, tudo bem? Nós estamos dando o capítulo, a Parashat Bereshit, estamos no capítulo 4, e nós vamos dar continuidade, não é? Ao que nós estávamos estudando esses dias. Vamos só dar uma analisada rápida no nascimento do Caim e do Abel. Como a gente não vai ter tempo de parar para ficar explicando N detalhes ou ficar voltando, é bom que você ouça ou assista esse vídeo mais de uma vez, ok? Vou ligar aqui a câmera, pronto. Isso, você me vê aí. Bom, capítulo 4 do Sefer Bereshit, a gente tem o nascimento do Caim e do Abel, né? E o texto bíblico vai dizer, né? Verhadam ada et Havá, né? E conheceu o homem a sua mulher. Bom, então Adão conheceu a sua mulher, né? Mulher dele, né? Tá na terceira pessoa porque o Moshe é quem está escrevendo, né? Então Adão conheceu a sua mulher e ela, né? Vatahar, ela então deu à luz, né? Vateled et Caim. Ela então trouxe a lume o Caim. E ela disse o seguinte: Vatomer kanit ish et Adonai, né? Hashem, tá? A partir de agora nós vamos tratar com mais respeito, então Hashem, tá? Por isso, só para você saber que aquele tetragrama não deve ser pronunciado como tetragrama, tá bom? Então, ela disse, com a ajuda, né? Eu adquiri um varão, um Ish, né, um homem, com a ajuda de Hashem. Ish, eu sou muito partidário desse entendimento de que Adam é o ser humano, pode até a mulher ser chamada de Adam, né, como a gente tem no capítulo 5, né? No dia que o eterno Deus os criou, né, homem e mulher os criou e os chamou Adão, ou seja, seres humanos, né, ser humano. E o termo Ish fala do ser interior, né, da alma, vamos chamar de alma aqui, né? Ela sabe que existem as divisões, etc., mas uma de alma, tá? No sentido geral. Então, o ser interior, Ish. Então, é isso que Eva está querendo dizer. A Eva está dizendo que ela só tinha filhas mulheres. Eu vou direto ao pensamento, um comentário mais simples e o pensamento mais ligado à palavra adquirir, conquistar. Então, a ideia que nós temos é que ela só tinha filhas, mulheres, e agora ela conquista, ela adquire. Quem adquire junta, né? Trabalha até conquistar. Então, a ideia é essa. Por que nós acreditamos que ela só tinha filhas e agora ela tem um filho e ela pode dizer, olha, conquistei, alcancei? Porque nós vamos ver mais na frente que o Caim, ele casou com uma mulher e saiu. Então, nós acreditamos que o Caim, ele nasce depois para dar tempo dessas moças crescerem e ele casar com elas e adquirir família. Nada impede porque não tem uma cronologia objetiva aqui, o Caim ter nascido primeiro e depois ter nascido mulheres e aí ele casou com essas meninas mais novas, nada impede, mas a expressão de Eva em dizer adquiri, conquistei, alcancei, é uma expressão muito forte, que dá a entender que foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo, ok? O verso de número 2, né? Vatosef laledet, e tornou a conhecer, né, a Riv, né, a sua
mulher, né? Arrivo, né? Quase irmã, né? E tornou a conhecer, né? E veio seu irmão, né? Et Havel, né? Vaihi Hevel, tá? Traduzido aí a grosso modo, né? E tornou a dar à luz a seu irmão Abel, tá? Tornou a dar à luz a seu irmão Abel. Eu só estava corrigindo um negócio aqui. E Abel, Vaihi Hevel Roe Son. E Abel foi pastor de ovelhas. Vai Caim, né? Vecaim, perdão. Raiá, Oveda Damá. E o Caim foi cultivador da terra, lavrador da terra, cuidador da terra, né? Vai Rimiketz Yamim. E ao final de alguns dias, né, de dias, tá? De uns dias, vai haver Caim Mipriha Adamá Mincha Ladonai Lashem. Perdão. Então, ele, ao final de dias, ele trouxe o Caim, né, o fruto da terra, em oferta, né, de Mincha para Hashem. Vehevel Revigamhu, e Abel também, né, trouxe uma Mibichorot, né, trouxe também, quis trazer também, tá, uma Tsono, né, para o eterno, né, obrigado, uma oferta também, tá, para o eterno, das sonor, ou seja, dessas ovelhas, desses animais pequenos que produzem aí a lã, o leite, etc. Eu gaguejei porque eu estou aqui querendo lembrar para falar para vocês o seguinte: é interessante notar que o Caim ele ficou produzindo, ele ficou trabalhando a terra, e o Abel ele foi na contramão, ele acabou indo em direção de cuidar de animal. O Eterno havia criado os seres humanos, obviamente, né, cuidar, dominar os animais e tudo mais, mas não havia sido dado uma ordem específica de pastorear animais. Não foi dada essa ordem específica. A ordem, na verdade, que veio foi uma ordem, né, para o ser humano, na verdade, ele cultivar a terra, lavrar, né, arar o solo, etc. Agora vem Caim, cumpre, né, a ordem, né, tudo direitinho, mas o Abel vai na contramão. O Abel vai completamente contrário e ele faz o quê? Ele vai arar, né? Ele vai pastorear animais. Ele vai cuidar de animais. Isso é muito interessante, porque o Abel ele acaba por ser uma pessoa à frente do seu tempo. Porque no futuro, o animal que ele está cuidando será a base, né, da capará, da cobertura, será a base do serviço no templo. Isso é muito lindo, isso é muito fantástico, né? Então, para comer aqui um beijinho, entre os afazeres, a gente está gravando essa aula aqui, tá bom? Então, por favor, me perdoe. Bom, olha que interessante. Ao final de um período de dias, tá? Aqui, ó, Miketz, é um final de um período. Miketz Yamim, isso dá ideia,
Rosh Chodesh, alguma coisa assim, término de um mês e tal. O que acontece? O Caim traz a Minhá, depois disso, o Abel vê isso e traz a Minhá também. E olha que interessante. Opa, vou botar aqui. Olha que legal. Vaisá Lashem, Hashem, El HaHevel, El Minható. E o Eterno, ele presta atenção, ele olha com mais atenção para a oferta de Hevel e não para a oferta de Caim. O Hevel, ele traz da sua minhá, dos animais, ele traz a Helev, né? Aqui, ó, o Mechel Vehem, traz a gordura deles, não é a gordura do bicho que ele está trazendo, traz a gordura deles. Então, a ideia, né, é uma Helev, né? Não é um halav, não é um leite, é Helev. Então, ele traz a gordura desses animais, que ele está trabalhando, então ele está matando alguns para fazer roupa, fazer quando, até comer, provavelmente, e ele traz essas gorduras e traz um animal melhor de oferta, né? E aí Deus presta atenção nisso. Deus olha e fala assim, não, eu gostei da atitude de Abel. Mas presta atenção em Abel, a atitude que ele tomou, e depois presta atenção na sua oferta, porque Deus está sempre interessado em saber qual é o coração do ofertante, né? Em que coração? Qual é o coração desse ofertante? O que ele está na cabeça? Como é que está o coração dele? Qual é a intenção dele? Está ofertando porque ele é igual a Caim? Está ofertando porque ao final de dias, ou seja, há uma obrigação de ofertar? Ou ele está ofertando porque ele tem um coração aberto para ofertar? Olha isso! Pelo amor de Deus! Eu não vou me ater muito no capítulo aqui, passar para frente. Mas olha que coisa interessante. Deus não pediu esse tipo de oferta explicitamente. Está explícito aqui no começo da Torá que Deus está pedindo que o Abel traga animais de oferta, nem gordura. E a ideia de prestar atenção é isso, é alguém que chama a atenção para que o outro fique olhando para ele. Olha que interessante. Então, o Abel está fazendo algo, a grosso modo, inovador, que no final das contas é algo que Deus se agrada. Que fantástico. Que fantástico. Isso olhando fechado, olhando o texto pura e simplesmente. Espírito de profecia pode ter descido, pode ter inspirado, pode ter tudo, mas vamos olhar o texto pura e simplesmente. O Hevel está fazendo uma coisa que o Eterno não pediu. O Eterno não pediu nem para trabalhar com esse tipo de bicho. O Eterno falou, por exemplo, vocês vão cuidar de animal. Não. Então, nosso primeiro pastor, após, obviamente, o Eterno, que é Senhor de senhores, pastor de pastores, o Eterno, é um Hashem. O Abel, ele se torna o primeiro pastor da Torá. Ele é o primeiro a pastorear animais. Ele é o primeiro a abrir mão do pastoreio dos animais, ou seja, aquilo que é precioso entre esses animais, para entregar ao Eterno. Então, Abel está nos ensinando que, logo através de seu nome mesmo, né, o que ele faz é nulo. Hevel quer dizer nulo. Ele não é. Ele é vão, ele é passageiro.
O próprio nosso comentarista Rafael Shimshon, Rafael Hirsch, ele diz o seguinte: o nome Hevel Abel é próximo foneticamente de Aval, porém, bem como de Ofel, forte barreira, né? Forte ou barreira. Forte no sentido de aquele prédio que se faz em um local estratégico, fortificado para embarrear o exército inimigo que está chegando. Por isso está ligado, forte e barreira estão ligados. E também essa palavra Hevel é perto da palavra Afel, né? Foneticamente, escuridão. O significado básico e comum desses termos associados está ligado ao impedimento, né? Obstrução, escuridão, se dá quando a luz é levada completamente. O forte é uma grande barreira que impede a invasão de inimigos, né? Aquele prédio que eu falei, aquela fortificação, né? E o mas, essa conjunção adversativa, serve para indicar o contraste entre a primeira sentença, né, e a outra sentença, ou seja, a contrariedade entre os dois enunciados. Além disso, encontramos o termo Evel, luto, que é a tristeza pela perda da vida. Então, as palavras, né, também encontramos o vocábulo Hevel, corda, né? Hevel é o Abel, Hevel é corda, que é um objeto com o qual se prende e se amarra. Abel, Hevel, representa, então, além de uma existência provisória e passageira, uma vida que foi interrompida. Mas interrompida por quê? Porque ele não era em si mesmo. O Caim é aquele que compra, é aquele que tem para comprar, é aquele que tem para fazer, é aquele que tem ou acha que tem para poder conquistar. O Hevel não. O Hevel, ele olha para si mesmo e ele diz, eu não sou, eu sou nulo, não sou nada em mim mesmo. Isso é muito interessante, porque denota o coração do ofertante. Oferta hoje que nós sabemos que é a oração, a consagração dos nossos corações. O Eterno quer que nós oremos, tenhamos, né, nossa oração, e é ela que é o sacrifício dos nossos lábios. Mas o coração do ofertante tem que ser um coração vazio, nulo, dele mesmo, de exaltação, de orgulho, de tudo isso. Então, o nosso coração precisa estar firme nessa motivação. É por isso que quando nós falamos o Shema Israel, nós devemos, na palavra Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós devemos demorar um pouco na palavra Echad para entender pelo menos 4 coisas. Echad, Aleph, Het, Dalet. Né? Primeiro, entendermos 3 coisas, perdão. Primeiro, entendermos que o Eterno é um. Ele é um. Aleph, ele é um. A letra Aleph, quando ela é escrita, ela está aqui, ó. Você pode ver, quem já estuda conosco sabe disso. Aqui tem um Aleph, olha só, né? Um Aleph e um Yod, perdão, acabei não conseguindo separar, agora foi. O Aleph, né? O Aleph, ele é escrito com 3 letras. Um Yod, outro Yod e um Vav no meio, separando. Né? Então, se a gente trabalha com numerologia, a gente tem um Yod, que vale 10, um Vav, que vale 6, e outro Yod, que vale 10. E a numerologia de Aleph é 26 nessa comparação. E quando a gente faz essa soma, a gente vê que 26 é o número do nome de Hashem. Você vai ver aqui na próprio texto, né? Virtual, então a gente pode estar aqui. Você vai ver que o nome do Eterno, ele tem um Yud, depois vem um Rei,
Depois você tem uma letra Vav. E, por último de tudo, você tem uma outra letra Rei. Somando isso, você tem 10, 5, 6 e 5. Você tem o número 26, que é o número de Hashem, e é um, único, indivisível, unicidade pura. Deus é um. Deus é um. Deus não é dois, Deus não é três, Deus não são quatro. Deus não, Deus é um, único, o eterno, Hashem. Deus não é Mashiach, Deus não é anjo, Deus não é nada disso. Deus é Deus. Deus, pura e simplesmente. Deus. Deus. Hashem, o eterno. Kadosh Baruch Hu. Então, nós precisamos entender que, primeiro, Deus é um. Então, quando a gente fala no Shema, Had, nós nos prolongamos um pouco para internalizar isso e ter tempo para pensar. Had, Deus é um. Het, 8. Deus é um em toda a esfera da criação, em todos os ambientes, inclusive nos ambientes transcendentes. Ou seja, dos 7 céus mais o céu que a gente conhece, acima dos céus que a gente conhece, nos 8 ambientes que são mencionados, Deus é um. Os mundos espirituais, a partir do nosso céu aqui, das nuvens, né? Vilon, até Aravot, Deus é um. Né? Até o lugar de Deus, Deus é um. Né? Aravot ainda tem mais um lugar de Deus. E o Dalet, que é 4, falando que Deus é Deus também, não só nos mundos superiores, mas ele é Deus nos 4 cantos do mundo. Ele é Deus vindo também nos 4 ventos do Espírito do Ruach, como diz o profeta Ezequiel. Deus é Deus. Norte, sul, leste, oeste, Deus é Deus. Então, o ofertante tem que ter isso em mente na sua reza, na sua oferta, de que Hashem é um e que ele, o ofertante, deve estar vazio para receber a atenção de Hashem. Esse é o sentido mais importante do capítulo 4. E conosco, nós vamos daqui a pouco estar falando sobre o capítulo 5 de Gênesis, para você ter sempre a ideia geral dos capítulos, para você estar sempre mais próximo de Hashem através da sua Torá. Baruch Hashem, Deus abençoe.